Estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã, segunda edição. Agora são 11 horas e 3 minutos, mais de 3 meses já de guerra, né? Vamos falar sobre esse tema agora. O ex-secretário de Estado norte-americano, Henry Kissinger, defendeu que a Ucrânia entregue partes aí de seu território à Rússia para encerrar a guerra. A declaração foi dada hoje no Fórum Econômico de Davos, lá na Suíça. E nós vamos agora justamente à Europa para acionar o correspondente da Jovem Pan, Luca Bassani. Luca, essa fala de Kissinger não repercutiu muito bem, evidentemente, na Ucrânia. E a repercussão mundial? Muito bom dia, Luca. Bom dia, Marcela, toda a nossa audiência. Pois é, a gente viu que Henry Kissinger, nos seus 98 anos, compareceu ao Fórum de Davos e deu uma declaração muito polêmica. Ele disse que, dadas as condições, a Ucrânia deve sim conceder áreas à Rússia, toda essa conquista territorial feita pelos russos nos últimos meses, para que a guerra acabe. Ele vê que não tem possibilidade dos países ocidentais, juntamente com a Ucrânia, de vencerem a Rússia no seu poderio bélico e também nos seus ímpetos expansionistas. A gente sabe que Kissinger é uma figura muito polêmica, desde que foi secretário de Estado do governo Nixon e do governo Ford, tendo papel fundamental na guerra do Vietnã, sempre com declarações polêmicas, e agora ele, que é um americano, fazendo uma declaração que mostra, supostamente, que estaria apoiando, pelo menos, as conquistas russas. Os ucranianos responderam muito mal a essa declaração, disseram que o simples fato de algum aliado, suposto aliado da Ucrânia, fazer uma declaração dizendo que a Rússia deveria sim ganhar alguma coisa com essa invasão que quebra o direito internacional, é algo totalmente que foge totalmente do senso daquilo que é correto. E também o presidente Zelensky foi bastante categórico quando disse que, quando ele escutou essa declaração, ele não achava que o secretário-geral, o antigo secretário-geral Kissinger, estivesse falando em 2022 em Davos, mas em 1938 em Munique, fazendo uma referência clara aos momentos pré-Segunda Guerra Mundial, onde os âmbitos expansionistas dos nazistas também fizeram com que a Tchecoslováquia fosse invadida e depois a Polônia. A gente vê então que fica um clima muito pesado, mas acaba sendo, de certa forma, um consenso em alguns líderes ocidentais, por mais que não seja falado explicitamente, de que a Ucrânia não conseguirá vencer essa guerra, pelo menos não na região do Donbass. Eles tiveram, sim, uma resistência muito forte na região de Kiev, Kharkiv, fizeram com que o objetivo russo de acabar com o governo não fosse concretizado, mas, ao mesmo tempo, com o auxílio dos separatistas em Lugansk, Donetsk, a queda de Mariupol e também a própria anexação da Crimeia, que se deu em 2014, torne toda essa guerra muito difícil de ser vencida nessa região do Donbass. Portanto, provavelmente o território ucraniano passe por um redesenho ao longo dos próximos meses e dificulta bastante essa vontade que todos os líderes ocidentais tinham de ver a Ucrânia recuperando seus territórios antes da guerra. Luca, você acompanha de perto desde o início, você esteve até em Kiev um pouco antes até do próprio conflito, né? E a gente sabe que o horror que está sendo mostrado dessa guerra, todas as suas implicações, praticamente aí a destruição de cidades, aí, pessoas mortas. E a gente sabe que agora, mais de 3 meses, claro que uma negociação, alguma coisa Zelensky vai ter que trazer lá para casa como uma vitória, e do mesmo jeito também Vladimir Putin, evidentemente. Então, isso é que esse consenso aí para esse acordo fica cada vez mais distante, mas nenhum dos lados aí pode sair como extremo perdedor mesmo, senão não haverá acordo nenhum, né? Exatamente, Marcelo. A gente vê que desde o período antes da guerra, muito se especulava sobre qual seria o real objetivo dos russos. Eles tinham como objetivo, sim, acabar com o governo de Zelensky, instituir um presidente pró-Rússia, um governo pró-Rússia, e dominar grande parte das cidades mais importantes, principalmente na fronteira. Isso não conseguiu ser feito. A resistência em Kiev e Kharkiv foi muito bem executada, mas, ao mesmo tempo, no Donbass, os ucranianos têm perdido de forma bastante grande. A gente vê que em Mariupol a cidade caiu, alguns calculam cerca de 20 mil civis que morreram nessa região, além, é claro, da própria perda de Kherson e outras cidades no Donbass. A gente vê que nenhum dos dois vai sair como extremo perdedor, mas também nenhum dos dois vai sair como extremo vencedor. O que é necessário, que muitos analistas acreditam, por mais que fuja daquilo que é moralmente correto, é que sim, ambos os lados tenham que ceder dos seus ímpetos iniciais para que a guerra acabe, senão ela pode se prolongar por muitos anos. Como a gente viu, muitos ucranianos até acreditam que essa guerra está sendo
combatida desde 2014, não teve uma pausa, né? Porque por mais que os ataques sejam mais fortes hoje, em 2022, eles aconteceram de 2014 até 2022 da mesma forma. Então, é algo bastante complexo e a falta de conversas diplomáticas, das reuniões entre as comissões, dificulta todo esse processo de paz. E é claro, né, Luca, que depois também, quando nós tivermos essa situação, que é o que o mundo espera, haverá já as sanções impostas à Rússia, toda essa mudança na geopolítica mundial será cada vez mais evidente e a Rússia vai perder muito ainda, isso a gente imagina e é o que deve acontecer, né? Quer dizer, nós teremos aí, quando essa situação for colocada à mesa, mas de qualquer forma as relações mundiais com a Rússia, elas nunca mais serão as mesmas, né, Luca? Exato, Marcelo. Por mais que muitos falem que a Rússia está saindo melhor do que acreditava-se que ela sairia, essas sanções, muitas são impostas por tempo indeterminado, ou até mesmo a saída de grandes empresas do setor alimentício, do setor automobilístico, de vários setores importantes econômicos, fazem com que o desmonte da economia russa aconteça pouco a pouco por muitos anos, o isolamento diplomático do país, porque além, é claro, do medo que os países vizinhos vão ter da Rússia poder invadir caso aconteça qualquer tipo de desavença, fica também esse aspecto de não ser um país confiável. A gente vê que até mesmo nas votações da ONU a Rússia está isolada. Eritreia, Síria, Coreia do Norte são os únicos, Bielorrússia, são os únicos países que votam juntamente com a Rússia, e países que não têm significância nenhuma do aspecto diplomático, também são estados falidos economicamente, também não há democracia, não há nenhum tipo de liberdade, então a gente vê que isso vai ter impactos para as próximas décadas e, infelizmente, nesse momento, aqueles que mais sofrem são os civis, tanto na Rússia com essas sanções econômicas que atingem a população, que empobrece dia após dia, e também os ucranianos que têm morrido e têm perdido parte do seu território.